Aí, vamos lá. Bom, o nosso conteúdo de ciência, ele vem falando sobre tipos de solo. Então, lá no nosso último conteúdo, nós vimos sobre as camadas da Terra, né? Vocês viram sobre como são formadas as camadas, núcleo, manto e crosta. E agora nós vamos falar sobre essa crosta específica. Então, cada lugar tem um tipo de solo específico e nós vamos falar sobre ele. Inclusive, vocês têm uma lição de casa que a tia colocou lá, que tem a ver com esse conteúdo. Vocês farão aí uma pesquisa de campo, vocês irão atrás de tipos de solo, beleza? Então vamos lá. O solo é um dos recursos fundamentais à vida. Nele é possível caminhar, construir casas e tocas, e é onde muitas plantas nascem e se desenvolvem. Neste capítulo, você vai conhecer melhor o solo, que serve de base para a vida humana e a de inúmeros outros seres vivos. Agora, a tia vai ler um texto para vocês. Eu vou colocar também aqui o nosso livro, para que a gente possa ir acompanhando pelo livro, certo? Estão vendo aí o livro, né? Ok. Eu acho que eu passei demais. Deixa eu fechar aqui. Aí. Deixa eu fechar assim. Vamos lá. Leia o texto com atenção. Debaixo de uma floresta muito antiga, dentro da terra, aninhada no solo fértil, próximo à superfície, vivia uma família de minhocas. Certa noite, os três, o pai, a mãe e o filhinho, sentaram-se à mesa para fazer sua refeição de todos os dias. Terra. Estavam começando a comer, quando o minhoquinho, de olhos arregalados para o prato à sua frente, cuspiu tudo o que tinha na boca e berrou: "Tem um cabelo na minha terra." Opa, aí. E era verdade, lá estava o cabelo, claro como o sol para quem quisesse ver. "Detesto ser minhoca", falou o minhoquinho. "Estamos embaixo de todo mundo. Somos o último escalão da cadeia alimentar. Comida de passarinho, isca para a pescaria. Que vida é essa? Me digam, nunca saímos para nadar, para acampar, para uma caminhada, nada. Que droga, só vamos para a superfície da terra quando a água da chuva nos obriga a sair. Ah, e além do mais, eu já ia esquecendo, comemos terra. Terra no café da manhã, terra no almoço, terra no jantar, terra, terra, terra. E agora, ainda por cima, aparece um cabelo na minha terra. Detesto ser minhoca." O minhoquinho disse que as minhocas só comem terra. Certo? O que há na terra que alimenta as minhocas? Quem sabe me dizer? Quem sabe me dizer o que há na terra que alimenta as minhocas? Brian, pode falar, se você souber. Já viu que você levantou a mão? Ô, tia. Oi. Tem água. Tem água. O que mais? Assim elas não passam sede. E também tem um alimento que as minhocas comem e também elas não sentem mais fome. Isso. Deixa eu te explicar para vocês. As minhocas... Oi, desculpa, pode falar, meu amor, pode falar. Tchau, te cortou. Pode falar. É um micro-organismo que tipo, deixa as minhocas satisfeitas. Isso. Deixa eu te explicar o que é esse micro-organismo. As minhocas, elas são chamadas de seres detritores. Alguém já ouviu falar sobre isso? Já, Vivi? Seres detritores, animais detritores, são aqueles animais que se alimentam de restos. Restos de tudo, tá, gente? Restos de alimentos, restos de outros animais, restos de outros seres humanos, eles se alimentam de restos, tá?
Algumas pessoas costumam dizer que eles se alimentam de lixo. Não é verdade, porque lixo é uma coisa e detritos são outros. Detrito é como se fosse adubo. Tudo aquilo que não presta mais pra gente, a gente não coloca lá na terra para adubar. Então, por exemplo, a casca da laranja, a casca da cenoura, isso serve como adubo. Isso gera um líquido. Esse líquido, ele é altamente rico em proteínas, em fibras, e é o que a minhoca se alimenta, tá? Elas são animais detritores. Outro tipo de animais detritores são os camarões. Só que os camarões fazem o mesmo trabalho da minhoca, só que no mar. A maioria dos insetos que vivem embaixo da terra, eles são insetos detritores. Eles se alimentam de restos, ok? Aí tem assim, 2. Por qual motivo as minhocas saem do solo quando chove muito? Quem sabe? Por que elas saem do solo? Por causa de tampa, tipo, e alaga por causa da minhoca. Na verdade, elas saem do solo porque quando chove, a água absorve, a terra absorve essa água, e aí eles não conseguem respirar. Por isso que eles saem do solo. Porque a minhoca, ela vai fazendo buraquinhos, tá? Na terra, vários buracos, vários buracos. São como se fossem túneis. E por ali passa ar para elas respirarem, tá? Esses buraquinhos ajudam elas a respirarem, mas quando chove, aquilo enche de água, então elas sobem para buscar oxigênio, tá? Além das minhocas, que outros seres vivos vivem no solo? Alguém pode falar? Quem sabe? Posso dar exemplo? Formiga, aranha, barata. Fala, Brian. Também tem uma, tem uma que é tipo Pode falar. um bichinho, mas eu esqueci o nome. Qual, amor? Besouro? Isso. Também. É, Também. Boa. Agora vamos para a próxima página. Vamos lá? Do que é feito o solo? Então vamos lá, ó. O solo é encontrado na camada mais superficial da crosta terrestre. É no solo que caminhamos, que construímos nossas casas, que plantamos uma árvore. Existem diversos tipos de solo e o que os diferencia são a composição, a textura e a coloração, tá vendo? Esses são diferentes tipos de solo. Os componentes do solo são partículas de rochas, matéria orgânica, água e ar. Partículas de rochas são pequenos pedaços que se desprendem das rochas pela ação da água, do vento, das mudanças de temperatura e dos seres vivos no decorrer do tempo e apresentam tamanhos variados. Matéria orgânica é a parte formada por restos de seres vivos, como folhas secas e frutos apodrecidos que caem das árvores. Ao serem decompostos, esses componentes liberam nutrientes no solo que podem ser utilizados pelas plantas e por animais como as minhocas que a gente viu agora. Elas se alimentam de matéria orgânica. Água. Alguns solos são secos e apresentam pequena quantidade de água. Já outros apresentam maior quantidade de água, o que possibilita o desenvolvimento de grande diversidade de plantas e outros seres vivos. A água passa entre as partículas de rochas de matéria orgânica, absorve água e mantém a umidade do solo. Ar. Assim como a água, o ar fica armazenado entre as partículas de rochas e o material orgânico que forma o solo. Os espaços criados pelo ar facilitam a passagem de seres vivos, como as minhocas, e o crescimento das raízes e plantas. De onde vem o solo? Olha que legal! Tá vendo aí na 1, ó? Olha, olhem as imagens aí. Tem 1, 2 e 3. Estão vendo aí?
A 1 que está aparecendo aí, ela é chamada de rocha-mãe. As rochas são o principal componente do solo, com a ação do sol, do vento, da água e dos seres vivos. As rochas vão se desgastando no decorrer do tempo, pequenos fragmentos se desprendem e são carregados para outros lugares. Aí no 2, os pedaços da rocha desgastada se espalham pelo ambiente e se misturam com os micro-organismos, matéria orgânica, água e ar. O solo é essa mistura que se forma no decorrer de milhares de anos. Quanto mais fragmentos se acumulam, maiores são as chances de se desenvolverem seres vivos, o que aumenta a quantidade da matéria orgânica no solo. E no 3, tá aí, ó. No início do processo de transformação de uma rocha em solo, apenas a parte superior da rocha se desgasta, pois está mais exposta aos efeitos da mudança da temperatura, do vento, da água e dos seres vivos. Aos poucos, essa transformação atinge as partes mais profundas da rocha. Um solo antigo é mais profundo que um solo jovem. E aí, vamos lá para outra página, lá na página 8. Aí, ó, são diferentes tipos de rochas, estão vendo? E agora vamos para o próximo. Tipos de solo. Prestem atenção que a lição de casa de vocês tem a ver com isso daqui, tá? Se compararmos os solos de diferentes lugares, veremos que eles são pelo menos um pouco diferentes. Isso ocorre devido a diferenças no tamanho das partículas, na cor, na quantidade de matéria orgânica e na quantidade de água. Olha lá. Ao analisarmos o solo com uma lupa, percebemos que as partículas que o compõem apresentam diferentes tamanhos, cores e texturas, certo? Os solos podem apresentar cores diferentes. Os solos podem ser secos ou apresentar alta umidade. Isso determina os tipos de planta que neles se desenvolvem. O solo arenoso apresenta maior quantidade de matéria orgânica que o solo umífero, certo? O A é o solo arenoso e o B é o solo umífero. Essas variações de tamanho e na quantidade dos componentes do solo influenciam a sua permeabilidade, porosidade e fertilidade. A permeabilidade é a capacidade do solo de deixar a água passar. Quanto mais permeável é o solo, mais água ele deixa passar para as camadas mais profundas. Porosidade está relacionada com a quantidade de ar existente entre as partículas do solo. Quanto maior é o espaço entre as partículas, maior é a quantidade de ar e mais poroso é o solo. A fertilidade está relacionada com a quantidade de matéria orgânica presente no solo, formado por restos de vegetais e animais. A matéria orgânica libera nutrientes no solo, que são absorvidos pelas raízes das plantas. De acordo com essas características, podemos ter diferentes tipos de solos. Solos arenosos, que são permeáveis, porosos e pouco férteis, sendo formado principalmente por areia. Nesse tipo de solo, existem grandes espaços entre as partículas, por onde a água passa com facilidade. É o solo da praia, tá? É o solo da praia. Solos argilosos apresentam bastante argila em sua composição, fazendo com que sejam pouco permeáveis e pouco porosos. Neles, a água tem bastante dificuldade de passar. Sabe onde que vocês encontram solo argiloso? Não tem quando eles fazem aqueles buracos nas nossas ruas e a rua começa a alagar? Porque está fazendo reforma na rua, eles tiram o asfalto? O solo que fica embaixo do asfalto geralmente é um solo argiloso, tá? E tem o solo umífero. O solo umífero é aquele que a gente encontra principalmente nas plantas. Por que umífero? Humus, sabe o que quer dizer? Ó, humus resulta da decomposição de restos de animais e plantas. As fezes das minhocas são ricas em humus, que se mistura ao solo, fornecendo-lhe nutrientes que são utilizados pelas plantas. Sim, humus é cocô de minhoca também, e restos de outros animais, tá? É um nutriente bem rico que fazem com que as plantas cresçam, tá? Agora nós vamos para a atividade, certo? Então vamos lá. Esse da bolinha nós não vamos fazer agora, tá?
Nós vamos fazer esse aqui. Olhem aí esse gráfico. Vocês estão vendo o gráfico na lousa aí da tia? Quem tá vendo faz sim com a mão, quem não tá faz não. Tá vendo, Vivi? Brian tá vendo, Lu tá vendo, Matheus também, Ju também. Aí nesse gráfico que tá aparecendo, ele representa a quantidade de cada componente de uma amostra de solo. Então, tem água, ar, matéria orgânica e partículas de rochas. Qual componente do solo há em maior quantidade nessa amostra? Quem pode me responder? Olhem aí esse gráfico. Qual é o componente que aparece em maior quantidade? Partículas da rocha. Isso, Brian e Matheus certinho. Partículas de rochas. Então, escrevam aí na A. Partículas de rochas. Correto? Aí, vamos para B. Considerando que a amostra contém uma quantidade razoável de água, podemos afirmar que é um solo com alta permeabilidade? Quem pode me dizer? Quem pode me dizer aí essa resposta? Sim ou não? Olhem aí a quantidade de água que tem nesse gráfico, que é a quantidade de água presente nesse solo, certo? Vocês acham que é um solo permeável, ou seja, passa bastante água, ou não? Ele não é um solo permeável. Sim, ele passa bastante Tia, água. Oi, Braia. tia, eu acho que, na minha opinião, acho que não. Não, por quê, Braia? Porque se fosse para passar muita, não teria tanta partícula de rocha. Teria, tipo, menos partículas de rocha. Ele é um solo que ele não é permeável. Por quê? Tá certo, viu, Brian? Tem bastante partícula de rocha. Isso faz com que a água passe, mas não fique. Tá vendo aqui o tanto de partícula de rocha que tem? Isso quer dizer que tem muito mais rocha e menos água. Então, quer dizer que ele é um solo que arenoso. Aí a resposta, pode fazer. Não e por quê? Ok, vamos para o próximo? Posso ir para o próximo? Ainda não. Não, a Vivi fez que não, o Matheus também fez que não. Ah, o Matheus sim.
Pronto, posso ir para a próxima? Posso? Deixa eu ver quem mais. Posso, Ju? Vou para a próxima, então, ok? Então, vamos lá, galera. Ó, fizemos até aí. Agora, lá na página 11, está assim. O solo origina-se das rochas, que vão se desgastando aos poucos com a ação da água, do vento, dos seres vivos e do calor do sol. Com o tempo, a camada de solo vai ficando cada vez mais profunda. Na aula de ciências, Bia precisou desenhar o processo de formação do solo, mas ela não sabia a ordem em que ele acontece. Ajude a colocar as etapas do processo de formação do solo na ordem correta, numerando-as de 1 a 4. Quem pode me dizer qual é a 1? Qual é a imagem 1? A primeira, a segunda ou a terceira? Ou melhor, vão fazendo aí a ordem que vocês acham que eu já vou fazer a correção. Façam aí a ordem que vocês acham que é a correta. Conseguiram? Agora a tia vai fazer com vocês. Ó, olhem aí a resposta. 4, 2, 1, 3. Acertaram? Sim, Aê! Olha, vocês estão bons, hein? Sim. Aê! Acertou, Ju? Aê, Lu, muito bom. 4, 2, 1, 3. Agora vamos para a próxima. O excesso de áreas asfaltadas e pavimentadas em uma cidade pode causar alagamentos. Observe a imagem ao lado e explique por que isso acontece. Então, por que ocorrem os alagamentos? Alguém sabe me dizer? Quem sabe me dizer por que alaga? Por que na floresta não alaga, mas na cidade alaga? Pode falar, Brian. Na floresta, a água, tipo, ela passa, tipo assim, mais fácil. Aqui, como tem algumas estradas que ficam meio que, sei lá, aquela terra meio que com pedra, que, tipo, fica mais difícil de passar, aí a água acaba subindo. Muito bom, Brian, tá certo. O que acontece, gente? O concreto, aquele material que é usado para fazer o asfalto, ele não deixa a água passar. Por isso que aqui tem muito mais enchentes do que numa floresta, por exemplo. Porque o solo da floresta absorve água, o solo da cidade não, tá? Então, o asfalto, ó, como tá a resposta aqui, ó. Como a água não consegue passar pelo asfalto e se infiltrar no solo, ela se acumula na superfície, ocasionando os alagamentos. Certo? Certinho. Outra coisa que pode causar alagamento, ó, vocês só vão escrever essa parte aqui, tá? Aqui. Uma outra coisa que pode causar alagamentos, gente, é o excesso de lixo. Por quê? Essa água que o solo não absorve, ela é mandada para os bueiros. Mas as pessoas têm mania de jogar lixo na rua e entope os bueiros. Consequentemente, o excesso de lixo atrapalha também
água de ser escoada para o lugar certo, né? As pessoas jogam lixo, o bueiro entope, como que a água vai embora? Responderam? Estão conseguindo ver aí a resposta? Terminaram? Quem for terminando, faz assim para a tia, ó. Quem terminou, faz assim. Terminou, Matheus? Terminou, Gabriel? Júlia, terminou? Luísa, terminou? Não. Vivi, não. Brian também não. Então, termina, te espera. Ó, é só para escrever essa parte que a tia grifou aqui, tá? Essa outra não. Oi, quem tá me chamando aí que eu não tô ouvindo? Sabe, né, tia, que você mostrou as fotos da 4. Ah, é. A 4 já tá aparecendo, não tem problema. Já faz, aproveita e faz.
Tia, terminei. Oi. Muito bom. Terminou a 4 também? Ok. Vivi fez a 4 também? Terminei, tia. Fiz a 4 também. Ótimo. Apertei. Agora eu vou explicar para vocês a lição de casa antes que acabe o nosso Zoom, tá? Ó, a lição de casa, vocês vão ter que pegar 3 tipos de amostras de solo, pá de jardim ou uma colher pequenininha, prato, lupa, mas se não tiver lupa não tem problema, tá? Pode ser sem lupa. E pedaço de papel. E aí, o que que vocês vão fazer? Vocês vão recolher 3 tipos de solo para que vocês façam depois a tabelinha e as perguntas da página 13. Lembrando, solos mais secos são solos que têm uma permeabilidade menor. Por quê? Porque eles não absorvem água, eles só deixam a água passar, certo? E aí vocês vão colocar as 3 amostras e vão ir respondendo a tabela que está lá na página 13, observando as 3 amostras. Então, vocês vão pegar 3 tipos de solo, não do mesmo lugar, tá? Então, pode ser um da praia, ou daí do lado da casa de vocês, no quintal, onde vocês estiverem. E vão observar essas 3 amostrinhas de solo, tá bom? Para fazer aí a página 13, ok? Certo? Vocês vão fazer uma pesquisa de campo, vocês vão fazer a pesquisa, vão atrás dos materiais. Ok? Alguém tem alguma dúvida da lição de hoje? Não? Eu acho que já vai acabar o nosso Zoom, tá bom? Ó, um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Nos vemos amanhã de novo. Fala rapidinho, Vivi, antes que acabe. Vai acabar, rápido. Gabriel também. Eu tinha uma dúvida. Ih, peraí, Vivi. Então eu te chamo no seu WhatsApp, pode ser? Tá. Fala, Gabriel.